quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero falar com os irmãos. Como hoje é separação para obreiros, me veio uma palavra para uma meditação a respeito desse momento que certamente é um momento ímpar, não somente para aqueles que serão consagrados, mas para a igreja que estará recebendo esses novos obreiros. Porque quando nós temos separação de obreiros, é o reflexo do crescimento da igreja. Quando a igreja cresce, que há necessidade de novos obreiros. Na igreja primitiva, quando houve ali um pequeno problema, em Atos capítulo 6 está registrado, ali entre os hebreus e os gregos estavam ali se desentendendo, então levaram o problema para os apóstolos, e eles disseram: olha, nós não vamos desenvolver com esses problemas que estão surgindo aí, vamos escolher aqui homens que estejam preparados para resolver esse problema, homens cheios do Espírito Santo, idôneos, enfim, ali teve alguma qualificação, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então os apóstolos estavam preocupados na condução da igreja, no que se refere a orar pela igreja e a ensinar a igreja, mas para outras funções eles resolveram escolher outros homens que também tivessem o Espírito Santo para fazer a obra do Senhor em outras áreas da igreja. Então, que os obreiros, não importa qual é o cargo que estejam ocupando, a função que está desempenhando a igreja, cada um de nós tem a importância no conjunto do trabalho da igreja do Senhor. Aquilo que eu não posso fazer, você faz. Aquilo que você não pode fazer, eu faço. Então a igreja é assim, a cooperação é assim, cada um fazendo a sua parte, aquilo que Deus deu para fazer, e nós vamos juntos fazendo com a obra do Senhor. Eu sempre tenho dito que os cargos são da igreja, os cargos são do Senhor Jesus. Nós somos colocados pelo Senhor para ocuparmos determinados cargos, não é assim? Mas nós passamos, né? Daqui a pouco a gente não está mais aqui. Quando Jesus não vier buscar a igreja, nós passamos, mas os cargos continuam aqui, e Jesus vai colocando outros para ocupar os nossos cargos. Por isso nós não podemos nos ensoberbecer, nos envaidecer por qualquer cargo que seja que ocupemos a igreja, porque tudo isso é passageiro para nós, que somos homens limitados. Fazemos aquilo que Deus quer que façamos, aquilo que Deus nos destinou para fazer, que nos orientou para fazer, mas sempre lembrando que tudo que nós somos dependemos do Senhor Jesus. Tudo que vamos fazer, nós dependemos do Senhor Jesus em nossas vidas. E para trabalhar na igreja do Senhor, para servir na igreja do Senhor, nós precisamos contar com a 100% dependência do Espírito Santo em nossas vidas. Bendito é o nome do Senhor. Mas, meus amados, eu gostaria de convidá-los para a leitura de um versículo da primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 Timóteo, capítulo 5 e o versículo 8. Eu gostaria de falar nessa ótica: cuidado do obreiro com a família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que assim está escrito: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente nos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Amém. Nós vamos discorrer um pouco a respeito deste assunto do relacionamento familiar do obreiro, daquele que é escolhido pelo Senhor para servir na igreja, para servir no ministério da igreja. Então, o relacionamento familiar do obreiro escolhido. Cada igreja ou denominação estabelece critérios para a escolha de obreiros para servirem na sua igreja, na sua comunidade, enfim, nos trabalhos da igreja do Senhor. Nas Assembleias de Deus do Brasil, evidentemente que não é diferente, e nós também temos critérios estabelecidos desde a implantação da igreja para aqueles que vão servir ao Senhor. Eu acabei de falar que em Atos capítulo 6, ali houve alguns critérios para
a escolha de obreiros, nós podemos até conferir. Vamos ler Atos capítulo 6. Os critérios eram assim: escolhei, pois, versículo 3: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões, aqui entre os critérios, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. O que eu acho interessante aqui, meu irmão, não era porque outros homens iam executar aquele trabalho, que o trabalho deixa de ser importante. Então, não eram os apóstolos que iam desenvolver o trabalho, que aqueles homens estavam sendo escolhidos, mas o trabalho tinha a mesma importância que tinha o trabalho dos apóstolos. Então, seja qual for o trabalho que nós desenvolvemos na igreja, ele tem que a sua importância. Então, a igreja estabelece os critérios, meus amados, para indicar os candidatos que serão ordenados, que serão colocados para servirem ao Senhor. E nós sempre colocamos obreiros à prova, verificamos se estão cumprindo as exigências ministeriais, locais ou geral. Nós acompanhamos o obreiro, mas muitas vezes, quando convidamos alguém para servir, para serem ordenados a servirem na igreja, qualquer que seja a função, e algumas vezes nós deixamos de observar algumas exigências colocadas pela própria palavra de Deus. Ou seja, o que muitas vezes observamos é saber se o candidato é crente mesmo. Nós queremos saber se ele é crente, se ele é salvo. Submetemos a prova se ele é crente, se ele é salvo. Queremos saber se ele é cooperador dedicado à igreja, que não falta aos cultos, participa, é dedicado, se é batizado com o Espírito Santo. Nós conferimos a relação dos dizimistas para ver se ele está lá entre os dizimistas da igreja, se é obediente à palavra de Deus, se é obediente às doutrinas, se obedece às doutrinas da igreja, se obedece também os costumes da igreja, se é fiel à igreja e ao seu ministério. Enfim, procuramos saber se ele preenche os requisitos colocados por nós, se ele respeita o seu pastor, o seu dirigente, a autoridade eclesiástica que está sobre ele. Mas na maioria das vezes, salvo exceções, deixamos de observar como é a sua família e o seu relacionamento no lar, com a esposa e com os filhos. Como é o relacionamento dele no lar? Aqui que ele é crente, aqui ele fala até língua estranha, aqui ele é aquele que participa das atividades da igreja, mas e no lar? Como é o relacionamento dele com a esposa e com os filhos? Estamos falando para obreiros, e essa palavra certamente não é somente direcionada para aqueles que serão ordenados nessa tarde, mas para todos nós que somos obreiros, porque nunca é demais falar sobre relacionamento familiar. Nunca é demais falar sobre relacionamento familiar. Por mais tempo que nós tenhamos de casados e de convivência com a família, nós sempre estaremos aprendendo alguma coisa a mais, como melhorar o ambiente na nossa casa. Quando lemos as cartas de Paulo a Timóteo, que Paulo escreveu a Timóteo, nós observamos que na segunda carta são feitas orientações, principalmente em relação aos cuidados pessoais. Mas na primeira carta, além de alguns cuidados pessoais, as orientações são feitas em relação aos que serão escolhidos para cooperarem, no sentido de que eles preencham uma série de exigências espirituais, exigências morais e exigências sociais. Quando vamos escolher alguém para cooperar, procuramos observar se estão preenchendo realmente essas exigências que são colocadas por nós e pela palavra de Deus. Mas, meus amados, nós queremos saber, e o ideal é, como é o cuidado com a sua família. Ignoramos muitas vezes porque a palavra de Deus nos orienta referente ao cuidado com os de sua família. Às vezes alguém pode até ouvir: olha, ele serve bem na igreja, ele é um bom cooperador na igreja, mas e em casa como ele é? Então a Bíblia nos orienta para que sejam observados
um dos critérios mais importantes para a escolha de alguém para servir a igreja. Eu fiz aqui algumas anotações que eu quero meditar com os irmãos. Então, os critérios para escolhas de obreiros, no que se refere, olhando do lado familiar, do seu relacionamento com a família. Cuidado com o uso da sua família. Foi o versículo que nós lemos, mas se alguém não tiver, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Mas é a palavra de Deus que está falando assim. É uma determinação do Senhor, através do apóstolo, trazendo esta orientação, porque que a igreja, com todo o respeito que temos pela igreja, com todo o carinho que temos pela igreja, mas a igreja não é melhor do que a nossa família. A igreja não substitui a nossa família. Aquilo que nós somos a igreja é aquilo que somos também dentro da nossa casa. Aquilo, a maneira que nós servimos a família na igreja, servimos as famílias da igreja, é a maneira que devemos servir também a nossa família em casa. Então, o mesmo tratamento, a mesma preocupação que eu tenho com o cargo que eu ocupo na igreja, é a preocupação que eu tenho com o cargo que eu ocupo na minha casa. Aliás, é um cargo que, vamos dizer assim, é eterno, porque eu sou pai e serei sempre pai. Não vai ter outro pai no meu lugar. Aqui pode ter outro pastor no meu lugar, pode ter outro diácono no meu lugar, outro presbítero para ocupar o meu cargo, a minha função, mas lá na minha casa eu sou o único pai, eu sou o único marido. Então eu preciso tomar cuidado, cuidar da minha igreja que está na minha casa, cuidar ali da minha família, onde eu sou insubstituível. Você, meu amado, é pai insubstituível, você é marido insubstituível. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Que senão a Bíblia diz que nós não tivermos cuidado, não cuidar da nossa família, nós somos pior do que o infiel, pior do que aquele que não é crente, pior do que aquele que não conhece a palavra de Deus. Mas vamos para outro versículo. Não se esconder daquele que é da sua própria carne. Isaías capítulo 58 e o versículo de número 7. Eu anotei aqui, nós lemos assim, Isaías 58 e 7. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? A última parte do versículo: não te escondas daquele que é da tua carne. O que isso quer dizer? Não se esconder daquele que é da tua carne. Quem é da tua carne? A tua mulher, que quando casou com você, a nossa esposa, ela fez conosco um só corpo. Então ela é continuação do nosso corpo, é assim que diz a palavra de Deus. Quem é da nossa carne? Os nossos filhos. Eles são da nossa carne, eles são do nosso sangue. Então a Bíblia diz que nós não devemos nos esconder dele, ou seja, não devemos nos omitir de acordo conforme a necessidade da nossa carne, da nossa esposa, dos nossos filhos. Eles precisam de nós, eles precisam da nossa presença física, eles precisam da nossa orientação, eles precisam do nosso conselho, eles precisam do nosso carinho, eles precisam que demos atenção a eles. Então nós não podemos nos esconder daqueles que são da nossa carne, não nos omitir em relação àquilo que a família precisa. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Muitas vezes, em alguns lugares, alguns pais até, o marido, ele procura compensar a sua ausência com outras coisas, não é? Aliás, as mulheres nem gostam de ouvir falar isso. Quando o marido, o pessoal briga, ela dá um cartão de crédito para a mulher, que ela fica contente, que a mulher não fica contente com o cartão de crédito, ela fica contente quando o marido está com ela, quando o marido está presente. Aqui temos as irmãs, você também deve estar confirmando isso aí. Então não adianta nós olharmos para o lado do compensador, como se o marido dissesse para a esposa: olha, eu não posso estar com você, nem com os filhos, mas está aqui, olha, está aqui o dinheiro, você leva as crianças para passear, compra a roupa para a criança, compra o sorvete para eles, olha, ajuda eles aí. Não é isso, eles precisam da nossa presença física. Mulheres e filhos precisam que nós estejamos fisicamente com eles. Bendito é o nome do Senhor. Principalmente nos momentos significativos para a família,
Vamos ver o termo significativo para a família? Aniversário da esposa. Alguém esquece do aniversário da esposa? As mães não gostam que o marido esqueça do seu aniversário. Aniversário de casamento. Tem esposas que comemoram até aniversário de noivado. Querem comemorar até aniversário de noivado. Aniversário dos filhos, aniversário, enfim, são trabalhos, aniversário até da sogra. Até aniversário da sogra. Então, meus amados, é interessante o marido, o pai, ser participativo das atividades dos filhos, das atividades da família. É ali uma solenidade, aniversário da esposa, aniversário do filho, está lá presente. Não precisa convidar toda a vizinhança, não precisa convidar todos os amiguinhos, não. A família está reunida para agradecer a Deus por mais um ano de vida. É o suficiente que nós precisamos. A família está reunida nos momentos de gratidão ao Senhor por algo que Ele tem concedido à nossa casa e à nossa família. Então não nos escondamos daquele que é da nossa carne. Glória a Deus. Vamos para um outro item, 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É a Bíblia, governar a casa para poder governar a igreja do Senhor. Eu sempre tenho dito que a primeira congregação que eu dirijo é a congregação da minha casa. Se eu conseguir dirigir bem a congregação da minha casa, pode entregar qualquer congregação que você vai se sair bem. Se você conseguir conduzir a congregação da sua casa, você vai saber conduzir a congregação da igreja que o Senhor Deus está confiando às suas mãos. Se lá na tua casa você canta hino com a sua família, se lá na tua casa você ora com a tua família, se lá na tua casa você lê a Bíblia com a tua família, se lá na tua casa você prega a palavra de Deus com a tua família, você vai fazer isso na igreja e Deus vai prosperar o teu ministério. Bendito ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, meus amados, às vezes alguém não consegue resolver o problema dentro de casa. Como vai resolver o problema da igreja? Eu tenho dito, eu já até estava comentando com o irmão, que o pai de família, os pais evidentemente, mas a responsabilidade que temos na condução de orientação aos nossos filhos. Porque existem alguns lugares por aí que, dependendo da idade da adolescência, tem adolescente que manda dentro de casa. Os pais são sujeitos a eles, tem que ser o que eles querem. Aconteceu com as nossas congregações há pouco tempo atrás que o irmão que tinha um cargo importante na igreja, ele entregou o cargo e foi para uma comunidade porque a filha dele se deu melhor naquela comunidade do que na igreja que ele está servindo. Ele abriu mão da chamada dele na igreja, Assembleia de Deus, para atender um desejo da filha em ir para uma comunidade porque ela se sentiria mais à vontade ali. Alguém pergunta, mas como vamos evitar esse problema? A Bíblia diz lá em Provérbios: ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ela ficar grande, quando ela crescer, que não vai esquecer. Não adianta nós queremos ensinar depois que já é adolescente, numa idade de entendimento, não. Os nossos filhos precisam desde criança, desde a tenra idade, entender o que a igreja representa para nós, o que Jesus representa para a nossa vida, o que o Espírito Santo representa para a nossa família. Bendito é o nome do Senhor. Então desde a tenra idade, você se levanta domingo pela manhã, a criança é pequenininha, tem 1 ano, 2 anos, e você coloca, se tiver frio, a roupa, o agasalho bom e leva para a escola dominical, e no outro dia vai levando para a escola dominical, e ela vai se acostumando que a escola dominical faz parte da vida dela, que a igreja faz parte da rotina dela. Bendito é o nome do Senhor. E quando estiver adolescente ou jovem, sentir a falta da igreja no dia que não for. Aleluia. A criança vai crescendo e ela vai se adaptando à rotina que nós vamos oferecendo a ela. A Bíblia diz que quando Samuel foi deixado lá, quando criança ainda, foi desmamado e foi deixado lá no templo para servir como sacerdote ali, e todos os anos a mãe de Samuel subia lá para Siló, para o sacrifício anual.
E a Bíblia diz que todos os anos ela levava um éfode para o seu filho, levava uma túnica para o seu filho. E evidentemente que a cada ano a túnica ia aumentando de tamanho. Ele era criança, a túnica menor; adolescente, a túnica maior; jovem, a túnica maior. Então os nossos filhos têm que ir se adaptando a que a igreja está oferecendo a ele. Quando criança, tem atividade para criança na igreja. E nós louvamos a Deus porque as nossas igrejas hoje oferecem também atividade para adolescentes, para os nossos jovens. Então eles vão se acostumando e entendendo que a igreja faz parte da sua rotina, faz parte do seu final de semana. Algumas vezes nós mesmos estamos cansados, um domingozinho de frio, aquele friozinho, aquela garoa fria, você semana corrida, né? E aí o pai e a mãe se levanta, dá até dó tirar a criança da cama quente e levar para a igreja. Vai ter que passar por aquele frio, aquela dá dó de levar a criança para a igreja. Não sinta dó não, meu amado, sinta dó se ela não for, porque quanto mais ela vai para a igreja, ela vai substituir a sua túnica cada vez maior, e cada vez ela vai se aprimorando nos ensinamentos, a palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Jesus, glória a Jesus. Então, governar bem que a sua casa, para governar bem a igreja no Senhor, ter a família em sujeição, glória ao nome do Senhor, ter autoridade em casa. Essa autoridade não é com gritos, não é com determinações, não é com proibições, não é com normas. A partir de hoje, aqui em casa vai ser assim, a partir de agora, aqui em casa é proibido isso. Não, meu amado irmão, é através da nossa vida de exemplo, de comunhão com Deus, de conhecimento da palavra do Senhor e da ação do Espírito Santo em nossas vidas, estamos governando bem a nossa casa, para governar bem a igreja do Senhor. Aleluia! Nós podemos sim, você pode apanhar um obreiro, porque eu sempre tenho dito que a melhor coisa que tem é você trabalhar com um obreiro abençoado. Sabe aquele obreiro que lá no emprego ele cresce, ele prospera, lá dentro de casa a família cresce e prospera, espiritualmente falando, materialmente falando também. Onde ele põe a mão, Deus abençoa. Então o salário baixo, mas já tem sua casa própria, já tem o seu carro, a família anda bem vestida. Isso é bênção de Deus. Então você pega um obreiro desse e coloca para trabalhar na igreja, a bênção que ele é para casa, ele vai ser para a igreja também. Aleluia! Glória a Jesus. Onde ele puser a mão, Deus fará prosperar. Onde ele interferir no trabalho da igreja, Deus fará prosperar, porque ele é um obreiro abençoado. E a melhor coisa que tem é trabalhar com o obreiro abençoado dentro da sua casa. Ele está bem com a esposa, trata bem a família. Na igreja, ele vai tratar bem também a família do Senhor, vai tratar bem também a igreja do Senhor. Gálatas capítulo 6 e versículo 10, que assim está escrito: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Principalmente aos domésticos da fé. Fazer bem aos domésticos da fé, aqueles que estão lá na nossa casa. Os nossos filhos, a nossa esposa, ela olha para nós como sendo o provedor da casa. Provedor em todos os sentidos falando. O provedor no que se refere financeiramente falando, mas o provedor no que se refere àquele que vai dar, aquele que vai oferecer à família os seus próprios sentimentos, aquilo que ele tem para oferecer à sua família: amor, carinho, atenção, diálogo. Um dos grandes problemas que temos em família, eu tenho a graça de Deus, nós trabalhamos muito com famílias, nós temos várias atividades com família lá no setor de Guarulhos, e inclusive na área do aconselhamento, a minha esposa trabalha nessa área, e um dos problemas mais graves que temos sentido no seio familiar é a falta do diálogo. O tempo que falta, que a família não tem para o diálogo. E quando tem, está com o celular, cada um com o celular. Eu fui num restaurante esses dias com a minha família, fomos ali, e observei numa mesa, não sei ficar olhando a mesa do outro, aquela me chamou a atenção, porque nós tínhamos ali um casal de 2 filhos ou 3 filhos pequenos, cada um com o celular na mão.
o pai mandando mensagem, a mãe telefonando e os filhos brincando com o joguinho no celular, porque tem os joguinhos também. Eu olhei para aquela família e disse: olha a falta de comunicação. É um momento ímpar quando a família está junto, para você conversar, dialogar, entender o problema que está acontecendo, ou quem sabe para desfrutarem da companhia um do outro, desfrutarem daquele momento. E alguém às vezes está ali, cada um no celular com as suas atividades, falta diálogo dentro da nossa casa. Muitas vezes a mulher está para um canto, o marido está para o outro, o filho está lá assistindo televisão, o outro está lá jogando no videogame, outro está lá se comunicando no Facebook, e não tem conversa dentro de casa. Meu amado irmão, quando você estiver reunido com a sua família, ofereça o que de bom você tem: amor, carinho, atenção, diálogo, tudo aquilo que a família precisa. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Fazer o bem na nossa família, dialogar. Muitas vezes, meus amados, talvez lá na frente a gente vai falar, mas se não der tempo, eu vou me adiantando aqui. Muitas vezes a esposa não está muito bem, está mais quieta, está mais absorta, e às vezes o marido não presta atenção nisso. Se bem que o homem, a tendência é natural, faz parte da natureza do homem, ele é muito de reparar as coisas. As irmãs talvez confirmam isso aqui. Ele é muito de reparar as coisas. A mulher às vezes arruma o cabelo, deixa o cabelo bonito, diferente do marido. Quando chega em casa, o marido chega em casa e não repara, não é? As irmãs, aí a mulher pergunta: escuta, você não está vendo nada diferente? Ah, você mudou aqui a casa? Não, mas olha para mim, puxa, você está usando um perfume diferente? É o cabelo. Ele nem prestou atenção que é o cabelo. Então o marido é um pouco distraído com relação a isso. Marido que às vezes não repara, então o marido realmente é um pouco distraído. E muitas vezes nós, maridos, precisamos estar atentos ao comportamento da esposa. O que está acontecendo que ela está mais quieta? O que está acontecendo que ela parece que está um pouco mais atribulada, um pouco mais triste? Então, que é momento de você estar atento ao que está acontecendo dentro da sua casa. Oferecer auxílio. O que está acontecendo, mulher? O que houve? Estou aqui para te ajudar. Estarei com você sempre. Enfim, há momentos que a esposa precisa de um diálogo claro com o esposo, de um diálogo claro e diálogo claro, conversas que sejam úteis. Eu estou me lembrando de uma historinha, me permitam, de um casal que estava completando 50 anos de casados. Então amanheceu aquele dia, que naquele dia era 50 anos que eles tinham se casado. E a esposa fez o café da manhã e ela disse assim, ela pegou o pão e disse assim: olha, nesses 50 anos eu sempre dou a casca do pão para ele e eu fico com o miolo do pão. E eu gosto mais do miolo, e eu gosto mais da casca. Mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou ficar com a casca, como é nosso aniversário de casamento, e vou dar o miolo de pão para ele. E ele, quando viu lá o miolo de pão e comeu o miolo de pão, ele agradeceu a mulher, mas que presente de 50 anos de casados. Eu sempre quis comer o miolo de pão, mas como você sempre quis o miolo, eu nunca peguei o seu miolo de pão. Então qual que é a moral dessa historinha? 50 anos vivendo junto, e o marido não sabia ainda o que a mulher gostava, e a mulher não sabia ainda o que o marido desejava. Então o diálogo é que nos fará conhecer um ao outro. A mulher vai entender o que ela pode, em que ela pode melhorar, e o marido vai entender em que ele pode melhorar com relação à esposa, ao seu tratamento à esposa, que não é? A Bíblia diz lá em Efésios, vamos ler ainda, no capítulo 5, quando fala que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja e por ela deu a sua vida. Vamos já nos adiantar ele lá, capítulo 5, que eu acho muito interessante, uns destaques que eu faço desse trecho. 5 e 25. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora o interessante, versículo 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, quando Jesus deu a sua vida pela igreja, quando ele deu a sua vida pela igreja, purificou a igreja, para quê? Versículo 27, para apresentar a quem? A ele mesmo, a si mesmo. De que maneira? Igreja gloriosa,
sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santo e irrepreensível. Quem foi que fez a igreja gloriosa? Jesus. Quem foi que fez a igreja sem mácula? Jesus. Quem foi que fez a igreja sem ruga? Jesus. Quem foi que fez a igreja sem coisa semelhante? Jesus. Quem foi que fez a igreja santa? Jesus. Quem foi que fez a igreja irrepreensível? Jesus. Então tudo que a igreja é, foi Jesus quem fez a igreja. Então, meu amado, aleluia, tudo que a sua esposa é para você, foi aquilo que você fez para ela. Então, se a sua esposa é carinhosa, se a sua esposa é amorosa, se a sua esposa é educada, se a sua esposa te trata com tanto carinho, é porque você a fez assim. Agora, se for o contrário, você que fez assim também. Aleluia, glória a Jesus. Então, o diálogo tira muitas vezes nosso pensamento, no pensamento da esposa, algumas fantasias, alguns exageros. Às vezes aquele dia você não estava muito bom e estava mais quieto, mais sério. A esposa começa a imaginar tanta coisa. O que será que está acontecendo? O que aconteceu com ele? Será que está acontecendo um problema lá fora? Será que ele está com alguma coisa ruim lá para fora? A mulher vai se imaginar coisas. Mas se ela vai conversar, ela vai descobrir que não é nada daquilo. É apenas aquele dia não está muito bem, aquele dia tem um dia muito agitado, não está muito bem emocionalmente, não tem nada a ver com aquilo que ela está pensando. Então o diálogo vai esclarecer muitas dúvidas que podem surgir no pensamento e não podem descer para o coração. Aleluia. Através do diálogo você vai poder entender, os cônjuges poderão se entender um ao outro, não é? Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Gênesis capítulo 35, versículos 2 e 3, outro item: conduzir a família que a ter experiências com Deus. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-nos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei o altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Amém. Meus amados, o que representava Betel para Jacó? Betel tinha um significado muito importante. Foi o primeiro lugar onde Deus se manifestou para ele. Betel foi o lugar onde ele estava angustiado, e o seu Deus se apresentou para ele no dia da angústia, no lugar que ele estava aflito, no lugar que ele estava sem norte. E ali, através da ação de Deus, Jacó pôde entender os planos que Deus tinha para a vida dele, para o futuro dele. Ali em Betel, Deus fez até uma aliança com Jacó, e Jacó fez uma aliança com Deus. Então Betel para Jacó representava muita coisa importante, decisivo para a sua vida, não é assim? Mas e para a família de Jacó? Betel representava o quê? Nada. Para a família de Jacó, Betel não representava nada. Mas o dia que Deus disse: Jacó, volta para Betel, não se esqueça de Betel, porque ali eu apareci a você no dia da sua angústia. Aleluia, a gratidão a Deus. Aí Jacó reúne a família e diz para a família: tirai os deuses estranhos que estão no meio de vós. Quando a gente leva muito tempo para levar a família a Betel, começam a surgir outros deuses estranhos no meio da família, ou seja, outras prioridades começam a surgir, outras atividades começam a surgir. Então, e Jacó sabia disso, que tinha Deus estranho, por isso que ele falou: tirai os deuses estranhos, porque ele sabia que tinha Deus estranho lá. E o Deus estranho que estava era a própria Raquel, que havia pegado o ídolo de seu pai e trazido com ela, juntamente com ela. Então a própria Raquel tinha o Deus estranho lá com ele, lá no meio da bagagem, e Jacó sabia disso. Mas Jacó precisava levar a família a Betel, e para ir a Betel tem que tirar o Deus estranho. Ele disse: purificai-vos, mudai as vossas vestes, e vamos junto para Betel, porque lá em Betel farei o altar ao Deus que foi comigo no caminho da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Eu vou lá agradecer a Deus que esteve comigo. Eu vou ter encontro com Deus que me atendeu quando eu estava angustiado. Eu vou ter encontro com Deus que me socorreu quando eu precisei de socorro. Eu vou ter encontro com
nós temos ali um lugar onde nós adoramos a Deus, é claro, todos nós temos. Obreiro sempre tem um lugarzinho ali, no pé da sua cama, na cabeceira da sua cama, ou no cantinho da sala. Você tem um lugarzinho ali que é próprio para você orar e buscar ao Senhor. Ali você é visitado pelo Senhor, ali você é renovado, ali você sente a presença de Deus, ali você fala em línguas estranhas. Mas leve a tua família para ir para o teu Betel, para que a tua família sinta o que você sente. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Jesus, aleluia, aleluia. A nossa família, aleluia, precisa conhecer a Deus da maneira que nós o conhecemos. A nossa família precisa ter experiência com Deus da maneira que nós as temos. A nossa família precisa conhecer que quando clamamos a Deus, Ele nos responde. A nossa família precisa conhecer que quando estamos enfermos, Ele é o nosso médico por excelência. A nossa família precisa conhecer que quando estamos angustiados, Ele é o nosso consolador. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Conduzir a família a ter experiência com Deus, aleluia, glória a Jesus. O culto doméstico, a gente reconhece que nas atividades em família hoje, às vezes o culto doméstico fica mais espaçado, fica mais difícil, mas nós temos de ter um momento em reunir a família diante de Betel, aleluia. E como é gostoso quando você reúne com a sua família, aí você vê a tua esposa falando língua estranha aqui, o teu filho cantando hino espiritual ali, a tua filha glorificando a Deus acolá. É gostoso quando você está na sua casa e o altar está sendo levantado, altar de adoração, que é o nome do Senhor, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então, conduzir a família a ter experiência com Deus, aquela experiência que você teve com Deus, para que a família também tenha essa experiência com Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 12 e versículo 14, nós podemos dizer: não se omitir naquilo que é de responsabilidade de pai. Segundo aos Coríntios 12 e 14, que assim está escrito: eis aqui eu estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim vós. Porque não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. A última parte desse versículo: não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Glória a Deus. É muito comum nós pais nos preocuparmos com o futuro dos nossos filhos, não é? A gente às vezes abre mão de comprar alguma coisa para nós, para comprar para os filhos. E todo pai que deseja, quem que não deseja deixar uma casa para o filho, uma casa própria para o filho, um carro para o filho, enfim, oferecer coisas materiais para o filho. Mas o que nós podemos entender, essa última parte do versículo, o que nós podemos entesourar para os nossos filhos, como pais que somos, você pode não ter condições financeiras de deixar tesouros materiais para o seu filho, para a sua filha, para a sua família, mas não é esse o principal que o seu filho e a sua filha precisa, ou nossos filhos precisam. Não é de tesouro concreto, não é de tesouro material, mas o que precisa é de um tesouro espiritual, moral, social, que só nós podemos deixar para os nossos filhos. Aleluia. E de que maneira nós vamos entesourando? De que maneira nós vamos construindo esse tesouro que a nossa família vai receber de nós? Através da nossa vida, através do nosso caráter, através do nosso caráter. Quando o pai não mente, o filho não mente. Quando o pai mente, a tendência é ter um filho que minta também. Isso entre outras coisas, apenas um parâmetro. Mas o tesouro que podemos deixar é o nosso caráter, é a nossa vida moral, a nossa vida espiritual, o compromisso que temos com Deus, a confiança que temos no Senhor. Aleluia, glória a Jesus. A segurança que encontramos em servir ao Senhor, a proteção que alcançamos da parte do Senhor. E às vezes, meus amados,
O Senhor permite, o Senhor Deus permite, eu não diria permite, mas às vezes o Senhor, vamos dizer assim, que Ele aproveita alguma situação de adversidade da nossa vida para que nós possamos nos aperfeiçoar naquilo que Ele quer que nos aperfeiçoemos. Aleluia. Eu vou dar um exemplo aqui para que possamos entender melhor, 2 exemplos. Quando Jesus encontra o cego de Jericó, que ali no caminho de Jericó, não é? Você lembra o cego Bartimeu? O cego gritou, clamou, Jesus o ouviu e chamou: o que queres que eu te faça? O que o cego disse? Eu quero ver. Qual foi a resposta de Jesus? Vê, a tua fé te salvou. E o homem saiu vendo imediatamente e saiu glorificando a Deus. Aleluia. Mas no outro momento Jesus e os discípulos encontram com o cego de nascença. E os discípulos até perguntaram: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Que Jesus respondeu: nem ele pecou, e nem seus pais, mas é assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E Jesus cuspiu na terra, fez lodo, untou os olhos do cego e mandou que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. Depois o próprio cego disse: olha, um homem chamado Jesus cuspiu, fez lodo, untou os meus olhos, mandou que eu fosse me lavar. Eu fui lá ver e agora estou vendo. Aleluia, glória a Deus. Então os milagres foram os mesmos, não foi? Aquele cego Bartimeu era cego e viu. Esse cego de nascença era cego e também viu. Mas só que o processo foi diferente. O processo de cura foi diferente. Então, meu amado, o processo que Deus opera na minha vida é diferente do processo que Deus opera na tua vida. Deus aproveita momentos para um aperfeiçoamento da nossa condição espiritual e da condição do ministério. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Aquele cego, ele pode dar um testemunho, sim, realmente. Mas eu tive que ir lá no tanque de Siloé. Eu fui lá, eu saí com os olhos untados aqui, não sei quanto tempo. Se eu não fosse o tanque de Siloé, ele continuaria cego. Mas ele foi e se lavou. Então é um processo que Deus nos permite, meus amados, dentro desse processo alcançar o aperfeiçoamento que nós precisamos para o trabalho da sua igreja. Bendito que é o nome do Senhor. Então são esses momentos de experiências com Deus que os nossos filhos vão entendendo o tesouro que estamos deixando para eles. Aleluia. Os filhos de Jacó nem existiam ainda quando Jacó comprou a primogenitura de Esaú. Eles nem existiam ainda quando Jacó mentiu para o seu pai, se fazendo passar por Esaú. Eles nem existiam. Eles ouviram isso. Mas sabe o que os filhos de Jacó viram? Eles viram quando Jacó saiu do val de Jaboque. Eles viram a diferença de Jacó antes de entrar no val de Jaboque e depois de sair do val de Jaboque. Eles viram o pai preocupado, o pai cheio de culpas, o pai cheio de ansiedades, entrar no val de Jaboque, fazendo os filhos passar, as famílias passarem e ficar ali dividida, porque o medo de perder uma parte da família. Esse era o medo de Jacó quando entrou lá no val de Jaboque, porque entrou lá um Jacó no val de Jaboque, e ali aquele Jacó teve a experiência com o anjo do Senhor. Ali o anjo foi segurado por Jacó, e Jacó disse: eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Lá em Betel eu te vi lá no topo da escada, mas aqui no vale eu te vejo bem pertinho de mim. Eu vou te segurar até que tu me abençoes. Oh, meu amado irmão, aleluia. O tempo que você viu Deus no topo da escada já passou. Agora Deus está mais perto que você possa pensar. Está ao teu lado. Oh, aleluia, 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 glória a Jesus. Jacó, ali o anjo do Senhor perguntou para ele: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó, suplantador, enganador, mentiroso, enfim, tudo que o nome dele representava. Mas aí o Senhor Deus disse: olha, você não vai chamar Jacó. A partir de hoje você será chamado de Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então Jacó entrou como enganador do val de Jaboque e saiu como príncipe do outro lado. Essa foi a visão que os filhos de Jacó viram.
Eles viram Jacó entrando preocupado, aflito, entrando no val de Jaboque, e o viram saindo ali tocado. É verdade, saiu manquejando, porque encontro com Deus não deixa sequelas, deixa marcas. Sequela é uma coisa e marca é outra. Aleluia. Sequela é prejuízo e marca é sinal. Você nunca mais vai esquecer do enquanto que eu tive contigo. Você nunca vai esquecer do momento que eu toquei na tua vida. Você nunca mais vai esquecer do momento em que eu transformei você de mentiroso para um príncipe. Bendito ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Oi, candalalá. Oh, Jacó agora sai do val de Jaboque, os filhos o veem agora manquejando, e aqueles filhos presenciaram quando Esaú veio como de Jacó, e Jacó se humilhou diante de Esaú 7 vezes, se prostrou diante de Esaú. Os filhos viram isso, viram o pai se humilhar, viram o pai ao quebrado, viram o pai humilhado ali, mas eles viram também quando Esaú e Jacó se encontraram e se abraçaram. Houve perdão, houve lágrimas, houve reconciliação, houve alegria naquele encontro. Bendito é o nome do Senhor. Os filhos não viram briga entre os irmãos, os filhos não viram batalhas, mas eles viram reconciliação. Eles viram ali uma amizade reatada. Bendito é o nome do Senhor. Essa foi o tesouro que Jacó pôde deixar para os filhos. Esse é o tesouro que vamos deixar para os nossos filhos. A ação do Espírito Santo em nossa vida. Aleluia. Glória a Jesus. Sempre humildes, sempre dependentes de Deus, sempre tementes a Deus, sempre servindo a igreja do Senhor, sempre estando pronto para servir também a nossa família. Glória ao nome do Senhor. Então, não se omitir daquilo que é responsabilidade nossa, da formação do caráter do filho, da formação moral dos filhos, da formação espiritual dos filhos. Tudo isso o pai tem participação direta no seio da sua família. Já lemos aqui, já estou quase encerrando, já lemos aqui Efésios 5:25, né? Vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Já falamos sobre isso, sobre o amor que o marido tem pela sua esposa. Demonstrar que ama a sua esposa, não somente em casa ou na igreja, ou não somente na igreja, mas em casa e também na igreja. Então o marido demonstra o amor que tem pela sua esposa, principal amor. Mas vamos mais para frente, vamos ler 1 Samuel capítulo 1, versículos 4 e 5. Assim está escrito: e sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Meus amados, o que me chamou a atenção aqui é que todos os anos Eucana ia a Siló para o sacrifício, e ali, quando ele sacrificava, ele dava porções do sacrifício a sua mulher Penina, e as mulheres e os filhos de Penina, talvez 10 filhos que Penina tinha, então ele dava porções para os filhos de Penina e para Penina. Mas para Ana, a Bíblia diz que Ana dava uma parte excelente, porque ele amava Ana. Ele dizia para Ana que ele se considerava mais importante que 10 filhos, pelo amor que ele tinha por Ana. Então ele dava a parte excelente para Ana. E essa é a palavra que eu quero deixar para nós, obreiros. A parte excelente, meu amado, é para a esposa. A parte excelente do tempo é para a esposa. As mulheres estão aí, faz conta que elas não estão aí. Aleluia. Não é o que sobra do tempo que você vai dar para a mulher. Não é o que sobra do seu humor que você vai deixar para a sua esposa. Não é o que sobra do seu dia cansativo que você vai deixar para a esposa. Não, é a parte mais excelente. Eucana dava a parte mais excelente para Ana,
Jesus. Então, meu amado irmão, quando você estiver chegando em casa, cansado, cabeça quente, aquele dia parece que o chefe está meio demoniado, aquele dia o chefe pegou no teu pé do começo ao fim, você tem vontade de jogar tudo pro ar, mas você precisa do emprego, sustentar a família, é nobre isso. Então aquele dia o chefe, olha, para variar o caminho, um trânsito terrível, o camarada te deu uma fechada, outro te xingou, enfim, você chegou em casa, só o trapo, não é? É isso que você vai oferecer para sua mulher? Esse trapo? Eu tenho dito em algumas palestras voltadas para os homens, dizendo o seguinte: quando você estiver chegando em casa no seu serviço, plante uma árvore imaginária ao lado da tua casa, lá na rua da tua casa, plante uma árvore imaginária. Quando você estiver chegando em casa, você pendura nessa árvore o chefe que aquele dia te aborreceu, a fechada que você levou no trânsito, o amigo teu, aquele que se dizia amigo, que você descobriu que não é amigo, te traiu, os problemas que você teve, as dívidas que você não conseguiu saldar, o emprego que está meio caprigando. Coloque tudo ali naquela árvore imaginária, e quando você chegar em casa, você chega desprovido de tudo isso que não é bom, mas chega pronto para a tua esposa, oferecer a ela o que há de mais excelente na tua vida em relação à tua esposa, que é o amor que ela espera, é o carinho que ela espera de você. Isso fala bem para o lar, porque nós entendemos que a família, que é a base da sociedade, mas o marido e mulher são a base da família. Se marido e mulher viverem bem, a família viverá bem em união. Então, meu amado irmão, aquilo que você estiver fazendo para a estabilidade emocional da tua casa, deixe na árvore imaginária lá fora tudo que não presta e leve para dentro da casa tudo que você tem de bom. Por isso que a tua esposa casou com você, porque você tem qualidades, você tem algo de bom aí. Você se perguntar para as irmãs que ali, elas vão dizer: meu marido é assim, ele tem de bom isso, ele tem de bom aquilo. Então não permita que os problemas da vida venham cobrir aquilo que você tem de bom, ou venha ser mais excelente do que aquilo que você tem de bom. Deixe que não presta lá fora e leve mais excelente para dentro de casa, que aquilo que você tem de bom. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus amados, para nós, já caminhando aqui para eu encerrar, você só vou citar o versículo e dizer aqui o que o professor quer dizer. Jó capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, que o sacrificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia a Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Glória a Deus. Interceder na oração pelos filhos, orar pelos filhos. Jó sacrificava pelos filhos. Se eventualmente os filhos tivessem cometido alguma falha diante do Senhor, Jó já intercedia por eles, sacrificando por eles. Então, meu amado irmão, não marque quanto tempo você vai orar, ou quanto tempo vai orar por cada filho. Os seus filhos, nossos filhos precisam da nossa intercessão. Tem momentos que um precisa mais do que o outro, e você vai orar mais por aquele do que para o outro. Mas há um momento que o outro vai precisar mais de oração do que aquele. E assim que é as nossas intercessões pelos nossos filhos. Aleluia. Ore pelo teu filho, ore pela tua filha. Aleluia. Jesus vai ouvir a tua oração. Não há caso impossível para Jesus resolver no seio da nossa família. Oh, aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Você vai orar e Jesus vai responder a tua oração. Aleluia, glória a Jesus. Eu orei quase que um ano pelo meu filho que estava com câncer, novo ainda, 32 anos quando foi descoberto o câncer dele. E por quase um ano eu, minha esposa e família e tantos amigos e irmãos oravam por ele. Eu como pai orava numa oração diferente, de lágrimas e quebrantamento. A minha esposa como mãe nem se diz, muito quebrantada, orava ao Senhor e fez vários propósitos com Deus durante aquele período. E Jesus ouviu a nossa oração e meu filho está curado hoje para a honra e a glória do nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero dizer, meu amado,
te insista de orar pelo teu filho, pela tua filha, pela tua família. Josué capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei, pois, a quem se vais, se os deuses a quem serviam vossos pais que estavam na lei do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Dá testemunho, Josué deu testemunho. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei se tem algum probleminha na tua casa que está atrapalhando isso, mas hoje você vai confessar diante do Senhor Jesus Cristo: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e não tem capeta que possa impedir de nós servirmos ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Aleluia. Então, meus amados, para o obreiro servir a igreja é prescindível que sirva bem na sua casa, pois lá se encontra a sua principal congregação. Aleluia. Se o obreiro conduz bem a congregação da sua casa, ele vai também trabalhar tão bem na igreja do Senhor. Eu quero encerrar essas palavras, mas eu quero deixar para que a nossa meditação, para a meditação de todos nós, que nós somos a referência dentro da nossa casa. E um momento como esse é um momento onde Deus, a oportunidade que Deus nos concede para colocar em ordem alguma coisa que precisa ser colocada, quem sabe, na nossa casa, quem sabe nos relacionamentos no lar, quem sabe nos sentimentos que podem estar aí abalados, quem sabe no respeito aos membros da família, porque os meus filhos me respeitam e eu os respeito também. A minha mulher me respeita e eu a respeito também. Eu já fiz algo, irmãos, e que não me caiu nenhum pedaço de pedir perdão para o meu filho. Há momentos em que você precisa pedir perdão, peça. Não vai cair pedaço, você vai edificar o teu filho, a tua filha. Meu filho, um dia eu respondi meio grosseiro com meu filho. Eu vi que ele ficou triste por aquilo, fui lá pedir perdão a ele, me perdoe. Eu não devia ter respondido assim para você, meu amado irmão. A minha amizade com ele está cada vez mais forte e fortalecida. Não vai fazer perder a autoridade de pai dentro de casa. A autoridade de pai dentro de casa é o exemplo de vida que nós representamos para dentro da nossa família, ou no seio da nossa família. Aleluia, glória ao nome do Senhor. O respeito pelos membros da família. Marido pedir perdão para a esposa, sim, meu amado. Se for necessário, peça perdão para ela. Glória a Jesus, porque é nobre pedir perdão e é nobre perdoar também. Glória a Jesus. Colocar em ordem, quem sabe, a unidade do lar, futuro da família, respeitar os projetos da família, não é? Enfim, meus amados, é o oportunidade que temos para nos corrigir, e é uma coisa diante da nossa família. Eu quero lembrar o que eu disse no começo: nunca é demais ouvirmos palavras referentes ao nosso relacionamento de família. Nos encontros de casais que nós temos ali em Guarulhos, o senhor, um jovem, um obreiro da nossa igreja, jovem também, obreiro, ele e a esposa foram ao encontro de casais, ele dirige a congregação. Ele conseguiu levar acho que 2 ou 3 irmãos dele, todos casados, para o encontro de casais, e conseguiu levar também os pais, foram lá os velhinhos e os filhos estavam ali. E um dos irmãos desse irmão tinha 22 anos de idade na época, tinha 15 dias de casado, mas ele quis ir para o encontro de casais, foi no hotel, e lá esse rapaz foi dar um testemunho. Ele dizia: olha, eu tenho 22 anos de idade, eu nunca tinha visto meu pai dar um beijo na minha mãe, e eu vi aqui no encontro de casais meu pai dar um beijo na minha mãe. Então não quer demais. Eu não sei quantos anos aquele irmão tem de casado, uns 40, 50 anos de casados, e os filhos nunca viram ele beijar a mãe. E lá no encontro de casais ele achou que tinha que beijar a esposa e beijou, e não caiu um pedaço dele. E foi um testemunho bonito, porque outros que estavam ali também disseram: isso faz bem para o meu filho, isso faz bem para o filho, faz bem para o filho beijar a esposa diante deles, faz bem. Aleluia. Fortalece a confiança que os filhos têm no relacionamento dos pais. Aleluia. Finaliza deixando o Salmo 128.
para que a nossa meditação, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira rodam na tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Que o seu Deus abençoe os irmãos que estão separados agora para servirem na igreja do Senhor. Que a família, que a nossa família seja sempre uma referência para a igreja, tendo nós como líder principal da nossa casa. Deus abençoe em nome de Jesus.